ligados aos internautas do programa AltV Mulher. Hoje o programa AltV Mulher está assim em festas, porque recebe uma personalidade, duas personalidades extremamente queridas no nosso país. Está aqui comigo a filha do físico Mário Schember, a Ana Clara Schember. Que bom tê-la aqui no programa AltV Mulher, interagindo com os nossos internautas. Para mim também, muito prazer estar aqui. Prazer é nosso. Muito obrigada. E também um artista plástico que você, internauta, já conhece, que vai fazer parte da rede AltV. Já vou convidá-la assim de cara, nem começando o programa, e já pedindo a sua presença outras vezes aqui no programa, o Roberto Aguilar. Que bom tê-lo aqui no programa, hein? Oba! Eu me sinto em casa. Quando eu entrei com você aqui, eu me senti em casa. Eu acho que você vai ter que me aturar muitas vezes. Olha, para a rede AltV, isso é uma promessa. É uma promessa, é uma dívida, e os nossos internautas com certeza vão ficar muito honrados em tê-lo aqui, interagindo conosco, trazendo esse conhecimento vasto, toda essa área da cultura que você é tão referenciado aqui no nosso país. E é incrível porque é uma troca de bola, né? Isso que é uma coisa, não é a pessoa dizer a sua verdade máxima, não. É compartilhar as pequenas coisas que fazem da memória uma coisa fenomenal. Olha, os nossos internautas estão dizendo o seguinte, que nem certos países importantes, entre aspas, não vou citar aqui, não tiveram o privilégio de ter uma mente tão poderosa, tão importante, tão à frente do seu tempo, como o físico Mário Schember. Esse gênio aí é perfeito, perfeito. Porque... Obrigada, o internauta que está aqui dizendo. Porque para o Brasil é uma das maiores referências, né? Eu acho que assim... E para o planeta, né? Do ponto de vista científico, parece que ele teve uma importância... Eu não sou física, né? Eu sou bióloga, faço ciência, porém, numa outra área, mas a gente ouve falar que realmente ele teve uma contribuição muito importante na física teórica, né? Então, ele teve também uma coisa, assim, circunstancial, porque ele teve a sorte de trabalhar com grandes físicos, quando ele era ainda muito moço, né? Você considera isso sorte? Eu considero, porque eu acho que ele foi atrás, entendeu? Saiu do Brasil e foi tentar aprender com esses grandes nomes, né? Eram vários prêmios Nobel, Fermi, Pauli, depois Chandrasekhar, né? Ele trabalhou com todo esse pessoal, né? Então, isso fez com que ele crescesse muito também, e muito jovem, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa muito decisiva na vida dele, sabe? A coragem que ele teve também de enfrentar esses monstros sagrados. Assim, e compartilhar, né? A altura, né? Porque às vezes você pode estar próximo e não tem condições de compartilhar, não é? E assim, né, Roberto, colocar que o pai, Einstein, se tivesse que escolher alguém, esse alguém seria o Mário Schember. Sem dúvida nenhuma. Como herdeiro do seu... Você sabe que seu conhecimento. 1907 foi uma data muito importante. Foi quando o Einstein fez a teoria da relatividade restrita e o Picasso pintou Demoiselle d'Avignon. Esse casamento entre arte e ciência sempre floresceu de uma forma magnífica. E o próprio Mário, como nós veremos, ele influenciou, além da física, a cultura brasileira, principalmente através das artes plásticas, nas artes, visualização. mas dentro da academia, né? É bom colocar aqui que nós estamos com muitos jovens interagindo conosco. Esse aqui disse, ele não recita vários países, ninguém teve o privilégio de ter um Mário Schember. Eu concordo plenamente com você. Mas quem ganhou com isso é o pensamento nacional, é a academia brasileira, não é? Ele vem da USP, né? Sim, não, ele primeiro estudou em Recife, né? Que ele nasceu em Recife,
Aí ele veio fazer a Poli, a Escola Politécnica, aqui em São Paulo. De engenharia. Fez engenharia elétrica. E aí, naquele ano seguinte, ou mais ou menos na mesma época que ele estava terminando o curso de engenheiro, foi fundada a primeira turma da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E aí ele foi fazer Física e Matemática na USP, né? Na FFL. Na USP. Na USP, Bom, mas aí ele fez já num outro patamar, né? De conhecimento e de produção científica, né? De uma produção que passou do seu tempo, né? É tão presente e vai estar presente no futuro. É verdade, é verdade. Mas eu acho que foi importante essa ida dele para a USP também, entendeu? Que ele saiu para uma coisa mais acadêmica, como você falou, né? Pesquisa. De pesquisa, de produção científica. De criatividade, né? De ficar na fronteira do conhecimento para descobrir coisas novas, né? E aí também eu acho que foi uma coisa muito boa para ele ter ido trabalhar com um professor russo que tinha acabado de chegar aqui, Gleb Vatagin, que é um grande físico também, e que deu asas para ele fazer as coisas, entende? Tanto é que os primeiros trabalhos científicos dele não tem nem o nome do Vatagin. Ele assina sozinho. Aí ele agradece no fim, o Vatagin. Sabe? Foi nos agradecimentos, né? Porque o Vatagin deu essa abertura, né? Uhum. Eu conheci o Vatagin, ele era muito simpático. Agora, Roberto, dá um pouco de uma certa inveja nesse momento, não? É um momento tão heróico. E inacreditavelmente, quando você está usufruindo desse momento em que você está dialogando com os gigantes, você pensa que tudo é normal. E quando acaba isso, você vê que nada era normal. Que o nível de explosão intelectual, de criatividades, é uma das coisas mais fantásticas. E você que teve um convívio, né, íntimo com Mário Schember, né? Para mim ele era o grande mestre, não é? Eu devo muito, ele conheceu minha pintura, era um grande, grande mestre. E a coisa mais fenomenal do Mário é que todos os gênios têm isso. É permissão total. Não tem nenhum obstáculo, é permissão. Isso daí, eu aprendi isso de uma forma magnífica. Agora, ele era... Porque tem pessoas assim, maravilhosas, que a gente sabe que são únicas, que fazem parte da história, mudam a história, e a gente sempre tem o prazer de ficar falando dessas pessoas. É o caso do Mário Schember, que hoje, próximo ao centenário do Mário Schember, a UTV está homenageando o Mário Schember e vamos continuar numa sessão em homenagem a esse grande físico brasileiro, que é, como nossos internautas estão dizendo, é um orgulho ter, isso é orgulho, né? Isso é orgulho nacional, e tem né? Esse e orgulho, internacional, né? Tem esse orgulho e tem outra faceta muito sombria, a do esquecimento. Nós estamos navegando no inconsciente coletivo de mediocridade, onde qualquer nível de generosidade é tolhido. Não é à toa que de repente explode passeatas, como uma erupção dessa mesmice. E essa mesmice leva para o esquecimento. Então, reviver o Mário Schember é uma das coisas mais importantes nesse momento, porque é uma história do Brasil que tem que ser, não reescrita, mas mostrada. É que nem você ter 10 bilhões de dólares no cofre e ficar comendo cachorro quente. É inacreditável. A gente tem que vivenciar a riqueza. E se a gente esquecer da riqueza, mais pobre nós ficamos. Olha, eu apoio, eu concordo plenamente com você. Eu acho que nós temos que divulgar muito isso, porque é triste quando você pega várias pessoas e pergunta quais são as grandes referências do seu país e você não fala de Mário Schember.
Nossa, mas é a cara da pobreza. É não conhecer a nossa história, o nosso passado. As pessoas que fizeram história para valer nesse país, né? As duras penas. Não pode se esquecer que Mário Chamber foi preso. Mais de uma vez. Mais de uma vez, um dos maiores intelectuais desse país, ele foi preso no regime militar e na ditadura de Vargas, não é? Então, olha, e mesmo assim nunca desistiu. Sempre teve na sua plena produção, como você colocou aqui, não é? Então, eu acho que deve não só a UTV, como todos os meios de comunicação, divulgarem esse centenário, mas para valer, chegar na ponta, ali, em você, internauta, para que você possa falar sobre Mário Chamber, né? Possa falar desse físico, e não só físico, né? Não, ele era assim, multifacetado, né, Aguilar? Pluridisciplinar. Ele gostava de tanta coisa, ele gostava muito de história, ele gostava de artes plásticas imensamente, né? Ele foi crítico. Foi um crítico de arte, literário, né? E era um animal político, ele não conseguia pensar a não ser politicamente, né? Ele sempre foi muito engajado. Militante. Era. A obra dele, a obra toda dele é em cima de uma militância, de um mundo diferente, né? Ele produzia para esse mundo que até hoje a gente sonha com ele, né? Verdade. Agora, como a arte entrou na vida do Chamber? Olha, eu não sei te dizer exatamente como entrou, né? Ele conta, assim, em certas entrevistas que ele deu a jornalistas e coisas assim que eu li, que foi numa primeira viagem que ele fez à Europa, quando ele tinha uns 8 a 10 anos, assim, que os pais o levaram para essa viagem. E aí ele conheceu os museus e entrou em contato com grandes pintores e que ele ficou muito impactado com aquilo e que foi aí que ele começou a se interessar por arte. Isso era um depoimento que ele fez. Agora, eu acho que a minha mãe teve muita importância nisso também, que foi... Minha mãe era pintora e era escritora, poetisa. Então, eu acho que ela abriu para ele também um mundo... É bom, né, citar aqui a tua mãe, né? Porque também é tão injusto a presença da mulher nas relações que às vezes não se fala das mulheres. Ontem mesmo eu vi o filho de Florestan Fernandes colocando isso, o papel da mãe dele em relação ao professor Florestan Fernandes. Pouco se fala, e o quanto ela também é escritora, editou vários livros, e há uma invisibilidade em relação ao papel da mulher, na produção acadêmica até, não é? E assim também, muito com sua mãe, que foi um grande nome, não é? Não, eu acho que a minha mãe abriu a cabeça dele. O Aguilar gostava muito da minha mãe, né, Aguilar? Dona Julieta é bárbara. Nós fizemos um vídeo, não é, Ana? Quando ela tinha 93 para 94, uma coisa assim. Você está lançando, né, esse vídeo? Não, isso já foi uns 10 anos atrás. Ela é de uma efervescência. Numa plenitude. Além de ter sido uma femme fatale, ela foi a mulher do Oswald. E depois deu o pé na bunda do Oswald e foi pro Mário, uma paixão que foi até o último momento da vida. Pois é, e quem não se apaixona por uma... Olha, só de ler, né? Essa obra, esse trabalho, né? Essa cabeça, né? No documentário, ela tem o primeiro livro de poesias, né, Ana? Aquelas poesias são tão lindas. São mesmo, são muito bonitas. Um dia a gente põe um documentário aqui. Ótimo. Vamos passar esse documentário. É um sucesso. Onde passa é um sucesso. Agora o nosso internauta te pergunta, Ana Clara, o Chamber vive o mesmo problema que outros intelectuais desse país, mais conhecidos fora do país do que aqui no Brasil? Eu não saberia dizer É Jorge isso. do Rio Grande do Norte que te pergunta isso. Eu sei que ele é bem conhecido fora do Brasil, assim, nos meios acadêmicos, né, pelas publicações, teve mais de 100 publicações na área de física teórica, algumas muito importantes, né?
Então, isso mantém a pessoa viva, né? Porque ela é sempre citada por outros pesquisadores que vão nessa mesma seara, então ficam rememorando a pessoa, né? E aqui no Brasil, não sei, eu acho que em alguns setores ele é muito prestigiado, tem sido. Por exemplo, a Dilma deu para ele a Ordem do Mérito Cultural em novembro do ano passado, uma homenagem póstuma, né, que foi prestada a ele e que, por que nunca tinham dado antes, né? É uma coisa de se perguntar, né? Então precisou passar 20 anos da morte dele para ele ganhar essa Gran Cruz, né? Mas deram. Então, a gente não pode se queixar, né? Não, nós temos que divulgar, nós temos que divulgar. Porém, eu acho que esta página ainda no Brasil não foi passada limpa. Não é? Você tem o Mário Chamberlain, outros também, Jorge Amados, outros que foram presos, né, tanto na ditadura de Getúlio quanto em 64. Eu acho que hoje, com a Comissão da Verdade, eu acho que isso, a população vai começar a se interagir mais, acompanhar mais e conhecer, porque ninguém pode viver o futuro sem conhecer o passado. Exatamente, eu acho importantíssimo essas comissões da verdade que estão agora. Essa comissão é muito importante. É muito importante. Agora, o nosso internauta diz que o professor Paulo Freire é mais conhecido fora do Brasil do que dentro do Brasil. O grande educador do planeta, não é? Sem dúvida. É que eu digo, o Mário é um manancial tão grande. Dentro do ponto de vista até artístico, ele influenciou tanta gente, que não era só pintores, não. Me lembro do Jorge Maltner, do José Agripino de Paula, de pintores, o Jô Soares, dramaturgos. Era na rua São Vicente de Paula, onde a Julieta e o Mário moravam, tinha era uma fábrica energética, uma usina de criatividade. Eu me lembro um dia em que estava o Maltner e talvez o Ali Salomão, e tinha o Eco estava falando na sala principal. Humberto Eco. Daí o Ali Salomão, não, vem aqui, vamos ouvir o Jorge Maltner lá no quarto, que daqui a gente ouve o eco. Então, tinha tantas brincadeiras, tanta força, e determinava um nível de cultura absurdo. Então, e isso é esquecido, é um absurdo, porque há coisas muito gostosas, não de serem lembradas, mas na medida que se lembra, você age através do presente. Porque não é questão de temporalidade, é questão de atemporalidade. E isso daí, eu acho que a gente tem que fazer esse papel. Agora, o nosso internauta te pergunta aqui, por que isso não está presente nos dias de hoje? O que você acha que levou a isso? Alice Salomão, gente, que trabalho que a Alice Salomão fez nas comunidades que historicamente eram excluídas, desrespeitadas, violentadas. Ele resgata a autoestima, não é? Através da arte, através da cultura. E pouco se fala disso. Tem uma determinada... O que é que acontece? É que o mundo deu um retorno muito grande. Veja bem, nos anos 80, depois das diretas, já aquela eclosão absurda de criatividade, e o Mário desde os anos 60, 70, então aquela eclosão, depois o mundo começou, não sei, primeiro houve a AIDS. Depois da AIDS, broxou todo mundo. Broxou todo mundo. Não tinha Viagra, broxou todo mundo. Depois veio a queda do Muro de Berlim, que quer queira, quer não queira, existiam duas ideologias que tinham que se
Comparar, né? Tinha um bom comportamento, senão levava um cacete. Exatamente. Daí caiu um pouco de idealismo e ficou um capitalismo selvagem. E esse tipo de generosidade que existia antes foi diminuindo. Você acha que o movimento de 68, que trouxe internacionalmente um novo comportamento, um novo modo de ser, um novo modo de se relacionar, que está dentro da fraternidade, da relação mais fraterna entre as pessoas, combatendo esse modelo de violência, que hoje está instaurado em todos os lugares? Você acha que isso as pessoas não aprenderam ou elas esqueceram? Elas esqueceram. Ou elas desaprenderam? Porque, na realidade, você veja bem, apesar de todas as manifestações, nós estamos vivendo numa democracia maravilhosa. São 20 anos de democracia, de pessoas eleitas pelo povo. Claro, não, isso a gente tem que Então, lembrar isso todo dia. é uma delícia, inacreditável. Mas nós temos que botar fogo na fogueira. Nós temos que ser mais audaciosos. E tem coisas vivas que não morreram, não. O Mário está vivão, a Dona Julieta está vivão. Então, porque são atemporais. Atemporais. E essa temporalidade temos que trazer aqui. Com certeza. Aí você colocou uma coisa muito interessante. Lembrar todo dia, eu acho que a gente pode criticar a democracia, pode exigir sempre mais, mas esses que começam a combater, eles sempre têm um interesse ideológico. Porque pior que seja a democracia, é melhor, mas infinitamente melhor do que qualquer regime ditatorial, não é? Eu acho que essa juventude não viveu, né? Então não sabe o quanto é horrível, né? Quanto é horrível. Que a gente passou. Né? O quanto não se produz nada nesse período, né? Nossa. Há um hiato entre esse período, né? Se produz. Aí é inacreditável. Apesar da panela de tudo, pressão, né? se produziu Produziu muito na ditadura. na arte, sim, lógico. E tudo. Foi cerceado, mas às vezes agora que a gente está vivendo um pão de ló maravilhoso, precisa um pouco mais de audácia. Primeiro em conhecer a história, primeiro para sintonizar. Está faltando um pouco de audácia. Porque está todo mundo tão gostoso, está todo mundo acomodado. Desceu um cacete, não vai para prisão, é muito pouco. Está acomodando-se, né? É isso aí, Ana, fala disso. Eu sinto isso, eu sinto que as pessoas estão muito acomodadas, né? No nosso tempo, apesar daquela situação terrível que existia, era uma ameaça tão viva, tão presente, né? Que a gente não podia se acomodar, né? Não havia possibilidade de acomodação, né? Mas então, será que também não tem essa questão da onda, não é? O que está colocado, as pessoas vão muito em cima disso? Então, as referências hoje não são outras? Olha, eu acho que essas manifestações que ocorreram aí em junho, né, me surpreenderam muito e eu achei uma coisa muito interessante, porque lembrava muito maio de 68. Eu estava em Paris em maio de 68. Uhum. E era muito, muito parecido o tipo de manifestação e as palavras de ordem e essa coisa assim, apolítica, né? Era muito, muito... As duas coisas tinham muita semelhança, né? Agora, lá a coisa foi levada mais seriamente, digamos, né? Porque aqui o pessoal fez aquela coisa e tal, não sei o que, começaram esses ataques de vândalos e pronto, e aí então não aconteceu mais nada. Não é verdade? Não, as pessoas foram para a rua, elas colocaram sua insatisfação, as suas insatisfações em relação à saúde, em relação à FIFA, e parou. Então, isso que eu estou né? dizendo. Não, mas mudou. Tá tentando mudar. Não, o próprio político mudou. Não, agora. Teve uma fúria legislativa. Porque sabe qual é o grande mas problema? essa fúria é perigosa. Por exemplo, começou a se discutir a bolsa estupro, por exemplo, a redução da maioridade penal. Então, isso tem que ver um pouco. Será que eles escutaram o que realmente as ruas estavam Porque tem pedindo? voto aí, tem voto.
isso é É perigoso. a grande insatisfação. Porque sabe onde está a insatisfação muito? Tá no mercado, tudo é mercado. A pessoa é, objetivada e coisificada. Então, até as classes C, D, já tem um estereótipo do funk, o estereótipo... A estética. A estética, a classe média Do é o morro. estereótipo do consumo, do carro. E cada vez o que está na moda se compra, se adquire. Então isso é muito reducionista. E isso é muito fácil, por exemplo, tudo na vida tem seu lado claro e seu lado escuro. A internet tem seu lado claro, absurdo, e tem seu lado escuro de pacificar, de tornar as pessoas mais passivas. Então, ao mesmo tempo, toda essa combinação só é possível salto através de uma criatividade que foi feita nas manifestações e que agora tem que continuar sob outras formas. Lógico, e ocupar esse espaço, senão vem uma meia dúzia aí de anarquistas, que eu nem sei se são anarquistas, mas eles se intitulam como, e ocupam o espaço da grande maioria. É claro. Né? E a grande isso maioria está acontecendo, né? quer o fortalecimento das políticas públicas e, evidentemente, a consolidação plena da democracia do nosso país. Como você colocou, custou muito caro para muitos e muitas nesse país. Agora, o nosso internauta pergunta, há um site do Mário Schember que eles possam acessar para conhecer mais, interagir mais em relação a esse grande físico brasileiro? Olha, eu vou dizer uma coisa, o Aguilar fez uma exposição, organizou uma exposição, isso quantos anos faz o Aguilar já faz? Foi em 95. Ele faleceu em 90, né? Em 95 o Aguilar era diretor da Casa das Rosas, ali na Paulista. Sei. E organizou uma exposição fantástica que se chamava O Mundo de Mário Schember. E que tomava a casa inteira e mostrava todos esses aspectos naquela exposição, né, Aguilar? Mostrava o aspecto artístico, político, físico. Inclusive, ele reproduziu a sala da nossa casa ali, com charuto em cima da mesa, enfim. Quadros para todo lado, né? A casa inteira, porque né? até então, das grandes entrevistas com o Mário Schember, quadro era tudo bem colocadinho, né? E eu acho que é uma das primeiras, ou a primeira casa que se mostra aqui no Brasil, que tem quadro até na geladeira, é do seu pai, Tinha né? quadro até na geladeira. E isso, agora só dando um acréscimo a isso, nós tínhamos um grande site da Casa das Rosas sobre toda a exposição, principalmente sobre o Mário Schember, mas mudou a direção política e caiu a Casa das Rosas. Completamente. Agora, é fundamental ter um site do Mário Schember. Tem tanta coisa, mas um site muito criativo, livre, não é uma Wikipedia, mas um negócio. Isso daí, se tiver alguém bacana que faça site, fala com a Ana Clara. Olha que lindo nosso internauta dizendo o seguinte aqui. Chega dessa pobreza de ficar discutindo quem roubou mais no governo tal ou X. Parabéns à Ana Clara e ao Roberto Aguilar. Obrigada. Pela riqueza do programa do UOL-TV Mulher. Você vê que o pessoal quer conhecer essas histórias, né? Porque faz muito bem, né? Faz, é uma coisa maravilhosa. Sabe que outro dia eu estava lendo 1898 do Tolentino Gomes, e eu fiquei apaixonado pela figura do Dom Pedro II. Sabia que ele que fez com o Grandel lá, ele no telefone e tudo, esse foi um resgate literário maravilhoso, porque a ótica sempre é dos vencedores, e a República a pessoa do Dom Pedro II ficou esquecida. Agora não, e principalmente agora que foi um herói o Mário Schember a ficar esquecido. Não, jamais. Dentro do nosso governo, que era todo mundo estava exilado e agora é presidente da República. Não pode.
Agora o Ministério da Educação, ô Mickey, qual é a tua? Pode- Descarta. Pode que eles têm a disputa aqui. Pode mandar o recado que eles respondem. Agora te perguntam aqui, aonde há um memorial, Mário Schember? Não, não tem memorial. Não? Eles estão dizendo aqui na Espanha? Não, Tem alguma homenagem, algo lá? Eu não conheço, eu nunca soube que existisse. Pode até ser que exista, mas é estranho. Não? Teria Eu ficado vou verificar. sabendo, Por né? favor, repasse o e-mail aqui para que nós possamos nos certificar melhor. Precisava de um centro de documentação Mário Schember, não tem? Isso é... Isso, Não, isso tem na USP, né? É um quartinho, né? Aonde na É, USP? na Escola de Comunicações e Artes, professora Elza Agenberg. Mas são todos os documentos? É o acervo Mário Schember? É, ela A tem- biblioteca, tudo? Não inteira, mas uma grande parte da biblioteca está lá com ela. Outra parte está no estúdio de física, né? E a sociedade tem acesso ou é só um? Não, tem acesso. Chama É. Centro Mário Schember, na ECA. Você sabia? Sabia. Mas o que eu queria dizer aquela hora é que se você entra no Google e põe o nome do papai, Mário Schember, aparece 80% das coisas que aparecem são relativas à exposição que você organizou. Puxa vida. É. Que coisa comovente. boa. É fantástico, fantástico. Tantos anos depois, né? Então, É. e na inauguração, foi a inauguração da Casa das Rosas, mas, a banda da Polícia Militar tocou o hino nacional da Polícia Militar. E o Jorge Malta tocou a Internacional no violino e se abriu a Casa das Rosas com o Mário lá, né? Nossa, que coisa. Foi muito bacana. Isso está tudo em imagem? Tem muitas imagens que estão por aí, nem sei onde foi. E isso está no acervo? Não está. Não. Não está porque a Casa das Rosas foi fechada e esse acervo está aqui, está ali na mão de alguns caras que salvaram. Isso tem que se reunir tudo. Bom, então, saindo daqui, nós vamos pensar num site para poder divulgar, né? Isso é fantástico. Isso é muito importante. Nós até podemos colocar aqui a Altivia Serviço no que for preciso para que nós possamos divulgar mais. E como estão as organizações para o centenário? Então, quem tomou a dianteira nessa organização foi o Estúdio de Física da USP, né? O professor Ernst Hamburger, que está dirigindo todos os trabalhos, só que ele teve um problema de saúde, que atrapalhou um pouco agora. Mas eu acho que Mas logo... a moçada acadêmica assume, né? Mas ele esperava ter se restabelecido num tempo mais curto, mas complicou, teve umas complicações. E o Ministério da Cultura? Porque eu acho que uma exposição dessa, um trabalho desse, não pode ficar só em São Paulo, né? Precisa rodar pelo Brasil. Recife, nosso governador, Eduardo Campos. Tem um vídeo lindíssimo de uma pessoa de Recife, qual é o nome dele mesmo? Que fez sobre o Mário Schember, tão bonito. Sérgio Cavalcante? Não, Gomes, não me lembro. Sérgio, desculpe. Agora esqueci o sobrenome também. E qual é o nome do... Schembergianas. Ah, se Schembergianas. chama o filme dele. Ai, que tá na bem bonito. internet, então? Eu acho que tá, né? Vamos abaixar aqui. Eu tenho uma cópia, mas eu Tem acho uma que cópia? eu tenho a impressão que tá na Ok. internet. também. Então, quem está organizando o centenário é o a Instituto USP. de Física aqui da USP. É o Instituto Aham. da Física. E, evidentemente, aguardando novas parcerias. Sim. Não é como nós estamos evidentemente. numa rede nacional e internacional. É. E para quem liga, com quem entra em contato, Roberto, que é o responsável, Ana Clara. Não, pode falar Pode comigo, falar sim, comigo não tem problema. e por que site nós vamos falar? Tem e-mail, algum e-mail que nós podemos divulgar? O que é que divulgue aqui na UTV? Depois eu passo para você. Isso, faça isso. Ok? Melhor. Então, E aí vamos a assim, gente- nós vamos pautar, esse é o nosso compromisso até o centenário, vamos pautar sempre uma discussão, uma hora da questão das artes, uma questão com o mundo acadêmico, da física. Eu recomendaria também que você convidasse para vir aqui para falar da parte mais de engajamento político dele, porque Da ela está militância escrevendo política. um livro sobre isso. Então ela está realmente levantando, sabe, os dados. Resgatando tudo. Resgatando tudo.
Ela se chama Dina Lida Kinoshita, não sei se você conhece. Não. Da USP também? Ela era da física da USP, agora está aposentada. Ok, vamos E convidar. eu acho que a Dina É um grande prazer. seria assim, uma pessoa ideal para falar sobre as atividades políticas. Nós deles, vamos sabe? convidá-la Muito assim. bacana. Eu quero aqui agradecer a honra de ter me encontrado com você aqui no programa, com os nossos internautas, que estão aqui quase todos cumprimentando o seu trabalho, a tua história, a sua importância, Roberto. E quero lhe pedir que volte a conversar sempre com os nossos internautas. Tá bom? Obrigada, eu sei que você vai sair, mas Vamos saia chamar os tranquilo. grafiteiros para fazer um stencil do Mário Schember Lógico. e fazer no centenário. Nós vamos Isso, continuar conversando legal. aqui com a Ana e te agradeço muito. E nós que te agradecemos. Vamos conversar com o prefeito da cidade para que esse centenário ideia! seja da cidade. Ele viveu em São Paulo, não é? Não pode ser só da USP. Pode ser da cidade e do Brasil, né? Depois, obrigada. E depois nós vamos, os outros países, e o nosso internauta aqui da Espanha dizendo que tem um centro Mário Schember lá. É mesmo? Que nós vamos procurar fantástica. saber, acabou de retornar aqui. Tá? Que maravilha. Nós vamos Aonde? procurar, Que cidade? Me passe a cidade direitinho, por favor, porque vou passar em seguida todos os e-mails. Depois, se você quiser, você responde, ou a nós aqui mesmo respondemos. Gostaria, sim. Que bom. Que coisa em incrível. Paris ele viveu muito, né? Não, ele viveu bastante tempo na Bélgica, que foi quando ele foi preso a primeira vez aqui, no governo de Adhemar de Barros. Então, ele foi convidado para trabalhar na Universidade de Bruxelas e ele resolveu ir. Aliás, todo mundo saiu naquela época, o Jorge Amado, todo esse pessoal que estava preso junto, saiu ao mesmo tempo, praticamente, né? E muitos foram para Paris, mas a gente foi para a Bélgica, a gente ficou 5 anos lá na Bélgica. Vocês se viram mais na Bélgica, É. né? E você era bem nova, Eu né? tinha 5 anos, mais ou menos, quando a gente foi para lá. 5 anos. Você Eu voltei com 10. presenciou todo esse momento. Foi interessante, porque eu fui alfabetizada em francês, né? Isso me ajudou muito ao longo da vida, foi uma coisa ótima que eu ganhei, né? Mas Essa essas experiência. pessoas como seu pai, Mário Schember, não podia viver sem o Brasil, né? Não podia. O exílio fez muito mal para eles, Exatamente. né? Ele Porque tinha uma necessidade o oxigênio de era o voltar, país, né? É verdade. Ele não E podia cortar viver. esse vínculo não só violento, muito doloroso e praticamente perdeu o oxigênio, né? Tanto que da segunda vez, em 64, a minha mãe queria que ele fugisse, né? Porque ela sabia que eles iam prendê-lo. De novo. E ele falou, não, dessa vez eu não vou sair daqui. Eu Tão vou duro ficar. o Então exílio? ficou, vivia escondido, em casa de amigo, virando de um lado para o outro. A Dulce, né, que poderia, Nossa, devia um estar com a beijo gente para ela que está te hoje. acompanhando, mandou 1000 abraços para você. Bom, é outra também apaixonada por Mário Schember, né? Ela E que que conhece bem a ficava história. pageando ele nesses tempos difíceis aí. Ela tinha um carrinho inglês, que eu me lembro. Dulce, eu quero dizer para vocês, a Dulce é maravilhosa, ela vem aqui para o programa, estaria hoje conosco também, porque ela queria participar dessa homenagem ao Mário Dulce Maia, dessa homenagem ao Mário Schember, maravilhosa por si só, mas tão maravilhosa também, porque irmã de uma pessoa que a gente ama tanto, que foi o querido Carlito Maia, né? Então, essas pessoas, nós estamos falando aqui de pessoas muito caras ao Brasil, pessoas que fizeram um papel muito importante ao Brasil, que deixaram sua história e que até hoje a gente sente a honra de estar falando em nome dessas pessoas e colocando para você, internauta, conheça cada vez mais essas pessoas que fizeram história no nosso país, não é? E a Dulce vivia muito com ele. A Dulce ficava cuidando dele nessa época que ele estava na clandestinidade, porque ela tinha um carrinho. Naquele tempo, poucas pessoas tinham carro. E mulheres, mulher, né? Então, era raríssimo, né? E ela tinha como é que chamava aquele carrinho? Era um carrinho em inglês, Morris. Philip Morris? Não, Philip Morris é o cigarro. Não sei qual é. É um pequenininho, assim, quadradinho. Mas muito grande para entrar umas pessoas tão importantes como essa. Né?
E ela ficava zanzando com ele para cima e para baixo, porque tinha que mudar de endereço muitas vezes para despistar, né? A polícia. E a Dulce lá. E a Dulce, magrinha, pequenininha e nossa, firme. Ela né? era uma mão na Agora, o roda. nosso internauta te pergunta aqui, eu quero participar, quero colaborar na organização desse centenário. O que fazer? Então, precisa entrar em contato com a Valquíria no Instituto de Física, só que eu não sei, eu acho que eu não estou... Na USP. Era a USP. A gente coloca aqui, na próxima semana eu trago tudo, você pode me dar? Isso. E eu trago, tá? E o centenário... O centenário vai ser o ano que vem. 2 de julho? 2 de julho, e eu não sei exatamente se as homenagens, essas coisas vão ser só aqui, talvez tenha também em Recife. Recife. E qual é o tipo de programação já pensada? Tem ainda ou ainda está se amadurecendo? Ainda está se amadurecendo, mas, por exemplo, já essa tá exposição pronto. do Roberto vai estar? Não, isso não tinha sido programado, mas hoje surgiu essa ideia aqui, eu acho muito bom. Maravilhosa, né? Um resgate, né? Fotográfico. Isso seria muito bom. Documental, mesmo, né? Agora, por exemplo, tem um livro sobre as obras completas dele, que já saiu o primeiro volume, e agora o segundo volume vai ser lançado para comemorar o centenário, né? É um livro muito, muito completo. Todas as obras completas dele foram reunidas nesses 2 volumes, né? Isso é uma das coisas que estão sendo feitas. Agora, na última reunião da SBPC, que foi em Recife, no meio do ano, também foi feita uma mesa redonda com participação de várias personalidades de Recife, também já preparando para essas festividades aí do ano que vem, né? Do ano que vem. Então já tem uma tem relação coisa, Recife e São Paulo. Sim, já existe. E outros mundos acadêmicos, com certeza outras universidades também vão estar junto, a Poli principalmente, né? Não sei se a Poli está envolvida, acho que não. Não. Bom, está lançado aqui o convite, não é? Então eu quero lhe agradecer demais, os nossos internautas parabenizando, viu, Ana Clara? Que bom. Pela importância da sua colaboração, da sua participação, da sua interação com os internautas da UTV e querem participar, colaborar nesta divulgação, na organização do centenário. Ainda nós temos um tempo, mas a gente já vai amadurecendo aqui no programa. E graças a Deus que nós estamos numa democracia conquistada graças a esses nomes, como Mário Chamber e outras também, no nosso país, que nos permite hoje estarmos livremente demonstrando essa história e discutindo esse passado tão doloroso, né? Eu me lembro até quando eu era pequenininha de visitá-lo na cadeia, né? Era uma coisa terrível, terrível mesmo. Eles ficavam atrás de uma corda e todos eles vinham assim de pijama. A gente ficava do lado de cada corda, eu me lembro tão bem dessa imagem, sabe? E aí vinha o tio Jorge, que era o Jorge Amado, tinha o tio Caio, né? Estavam todos ali na mesma prisão. E isso me deixou muito marcada, né? O pai da gente, assim... É a marca da violência, né? Complicado. Né? E esses grandes nomes. Então, é para zelar muito a democracia. Se você tem um Jorge Amado, um Mário Chamber e Zuleika Lambert, eu acho que foi desse período também, e outros mais nesse período... Caio Prado estava lá. Caio Prado, os maiores intelectuais do nosso país. Então, é para que nós possamos sempre relembrar isso, nunca esquecer desse passado e preservar com muita democracia e com muita verdade esse momento que nós vivemos no nosso país. Ana Clara, olha, muito obrigada. Vamos voltar aqui a discutir o centenário do Mário Chamber e obrigada por você ter ampliado as nossas mentes, nossos corações, trazendo um capítulo da nossa história como essa que você, no decorrer desse programa, nos colocou ao lado do nosso querido Roberto Aguilar, que tampouco falou da sua obra, né? Não deu tempo, né? Mas isso eu falei que aqui passa rápido. E obrigada a todos os internautas que interagiram conosco
no programa Altivi Mulher. Até a próxima semana com o programa Altivi Mulher. E muito obrigada pela sua presença. Obrigada mais também uma por vez. patrocinar essa possibilidade de vir aqui falar do meu pai. É uma honra. Muito obrigada. Até o próximo programa. Mulher de verdade.